Olá, boa noite, bem-vindo a mais um encontro, o último encontro antes do nosso mergulho inesquecível. Muito bom ter você com a gente aqui. Lembrando você, estou usando esse encontro para lembrar você o que significa o batismo. O batismo é um símbolo exterior daquilo que aconteceu com você. Você já entregou sua vida para Jesus e você só deve ir para o batismo se você tiver essa segurança. Sobre a segurança eterna, se você não assistiu à última aula, é importantíssimo que você assista à última aula, porque ela é fundamental para que você entenda o que Deus está fazendo através do batismo, através da sua fé nele. Nós somos salvos pela graça. Acabei de preparar o esboço do sermão para domingo agora. Nós somos salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. O fato é que Deus entregou Jesus. Você estava morto no seu pecado quando Jesus foi entregue por Deus, e ele nos deu vida, nos ressuscitou em Cristo Jesus. Vou lembrar aqui alguns versículos importantes que eu falei no último encontro, né? Vocês são salvos pela graça, isso é dom de Deus, mediante a fé, isso é dom de Deus para que ninguém não por obras para que ninguém se glorie. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então vocês estão indo para o batismo porque vocês passaram por esse processo de entregar a sua vida para Jesus, de serem atraídos pela graça, o Espírito Santo ser colocado. Você que entregou sua vida para Jesus, você foi batizado com o Espírito Santo e agora Deus está desenvolvendo a sua salvação. Algo lindo aconteceu com você. E é por isso que você precisa passar por uma profissão de fé. Todos nós, no próximo domingo, todos vocês no próximo domingo, devem estar preparados para dar a razão da fé de vocês, para compartilhar publicamente a salvação em Cristo Jesus, a sua experiência com Cristo Jesus. Pastor, eu tenho convicção que eu sou salvo, eu não tenho vergonha de Jesus, mas eu tenho vergonha de falar no microfone. Deixa eu falar uma coisa importante para você. E isso que eu vou falar agora, todos precisam falar que estão entendendo. Marcos e Cíntia, estão me ouvindo? Ok? Sim, estamos ouvindo. Lucas Ok. de Jesus, está me ouvindo? Ok? Tô ouvindo sim. Thaisa, está me ouvindo? Ok? Sim, Leonora não está me ouvindo ou está me ouvindo, Leonora? Se estiver me ouvindo agora, Eu voltei a ouvir. glória a Deus, que bom que você está ouvindo. Bruno está me ouvindo? Samuel Garcia está me ouvindo? Estou sim. E Lucas, está me ouvindo, Lucas? Tô. Beleza. Olha, isso é muito importante que eu vou falar para vocês agora. Quando vocês forem dar a profissão de fé no próximo domingo, a igreja vai estar cheia. E talvez você não se envergonhe de Jesus, mas você tenha vergonha de falar no microfone. Olha aqui para o seu pastor. Algo importantíssimo que você precisa entender. Você vai falar para Deus. Você vai olhar para mim. E olhando para mim, você vai compartilhar com segurança aquilo que Cristo fez com você. Se você tem a dúvida ainda da salvação, não vá para águas batismais, não se batize. Não porque você vai perder, você vai entrar em pecado se você batizar, não é isso, é porque o batismo é algo sério. Agora, se você tem convicção, não tenha vergonha de confessar Jesus diante dos homens. Então, lá no dia, eu vou pedir para que vocês, Thaisa, conte rapidamente para nós a sua experiência de salvação. Porque como foi que você entregou sua vida para Jesus? Como é que você foi atraído pela graça de Jesus? Leonora, Bruno, Samuel, Lucas, todos vocês, Marco, Cíntia, todos vocês vão ter a oportunidade, o privilégio. Se tiver pessoas não crentes lá, melhor ainda, porque vocês vão poder dizer para os não crentes, dar testemunho da sua salvação. Primeiro isso, dar testemunho com autoridade, com ousadia para falar, com a oportunidade de falar que você foi salvo, para que as pessoas não cristãs escutem e para a testificação da igreja. A igreja precisa testemunhar. Como é que a igreja vai aceitar vocês como corpo de Cristo, como membresia, se vocês não derem o testemunho? Então, esse momento, tão importante quanto você ser batizado,
tão importante quanto entrar nas águas é você poder falar o seguinte, ó, no dia X, na situação tal, eu entreguei minha vida para Jesus quando o pastor pregou, ou então quando eu estava no meu quarto, eu orei. Você precisa compartilhar. E agora? A nova vida. Como é que tem sido a sua nova vida em Cristo? Ah, agora que eu tenho vida em Jesus, meus problemas acabaram, né? Não tem mais doença, não tem mais tribulação, não tem mais problema na família. Você sabe que não funciona assim. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus torna-se o nosso Senhor. E nada nos falta. Porque agora nós temos um Deus que nos guarda até que Ele volte. Nós temos vida eterna. Não se esqueça. A salvação é para a vida eterna. Deus pode nos dar vida abundante aqui, alegria, paz, mas isso é só um símbolo, um reflexo, uma sombra do que virá na eternidade, quando nós recebermos corpos glorificados e você entrar na vida eterna para valer. Quando Jesus voltar, quando ele a última trombeta tocar, quando se fizer chamada, nós todos estaremos lá. Vocês estão entendendo isso? Domingo que vem, então, vocês, antes de serem batizados, eu vou colocar vocês ali na frente de toda a igreja e vou pedir para que cada um, se você tiver com vergonha, olhe para o pastor, pega o microfone, olhe nos meus olhos, que eu vou ser o seu fiel, é a sua segurança, que você não precisa ter medo de falar em público, e você vai falar o que Deus fez na sua vida. Alguma dúvida sobre isso? E aí eu vou fazer algumas perguntas, você tem que estar preparado, né? Tipo assim, eu vou perguntar, Lucas da Leudilene, o batismo salva? O que você vai responder? Não. O que é o batismo? É um símbolo daquilo que aconteceu comigo quando eu entreguei minha vida para Jesus. Samuel Garcia explica esse símbolo. Quando eu entro na água, estou morrendo para o mundo. Quando eu saio da água, eu estou saindo para a vida com Deus, para a ressurreição em Cristo. Esse é o símbolo do batismo. Nós temos um problema que eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, e essa aula não teve tempo de eu dar essa aula para vocês por causa da correria aí. E depois de batizado? Meu irmão, com grandes poderes, já diria tio Ben, filósofo tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Agora que você é batizado, você é minha ovelha, membro do corpo de Cristo. Pastor Fernando vai poder puxar sua orelha, vai poder te corrigir, te disciplinar. Não somente isso, mas também você vai ter a oportunidade de servir, de fazer novos discípulos, porque aquele que é encontrado discipulado, aquele que é salvo, ele precisa também levar a mensagem da salvação, e você precisa se empenhar em falar de Jesus para as pessoas, em comunicar o evangelho da salvação pelas pessoas. Todo crente vibe tem uma missão, fazer discípulos. Todo crente, né? Mas na vibe isso é muito intencional. Você não pode vir para a igreja sentar no banco. Você precisa se esforçar para ser uma boa testemunha da graça de Deus, não pecar. E se pecar, você tem a 1 de João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você pecar, você pode se levantar, você tem a igreja para te ajudar. Depois que você for batizado, você precisa servir. Vou falar algumas coisas. Depois que você for batizado, você tem a oportunidade de ser um dizimista fiel. A obra do Senhor é sustentada através dos dízimos e ofertas. Então você será cobrado por Deus, não por mim, porque é privilégio. Então não tem por que eu cobrar você. Não vai ter cartãozinho de fidelidade. Na Vibe não tem cartão. Algumas igrejas têm, viu? Se você sair dessa igreja para ir para outra igreja, talvez você tenha que passar pelo processo de fidelidade e falar lá na igreja, né, que assinar um cartão que você vai ser dizimista. Na Vibe não tem isso. Você tem que ser a sua consciência e Deus vai cobrar a sua consciência. Mas você precisa servir. Servir no mundo, dando bom testemunho, servir na igreja, participando de algum ministério, estar no pequeno grupo multiplicador, estar fazendo discípulos, servindo nas áreas mais diversas da igreja, sendo dizimista, participando da ceia do Senhor, sendo uma pessoa que não se
gaba, não se orgulha do seu pecado, mas que tem vergonha do seu pecado, buscando aperfeiçoamento, participando dos cursos da igreja, dos eventos da igreja de crescimento, frequentando a igreja assiduamente. Assiduidade na igreja é uma marca do cristão. Não deixe de congregar. Não deixe de participar daquilo que Deus tem feito através da igreja local. Você agora é Vibe. Viva como sendo Vibe. Releia todos os pontos do quem nós somos. Eu vou mandar a cartilha. Eu só tenho as aulas, mas eu vou mandar a cartilha para vocês do quem nós somos, para você reler, para saber, relembrar o que que a nossa igreja acredita sobre família. Eu não vou perguntar sobre isso no batismo. O batismo é sobre salvação, tá? Mas é bom sempre lembrar o que que a nossa igreja acredita sobre família, sobre aborto, sobre salvação. Salvação é pela graça, mediante a fé. Não tem méritos, você não ganha. Você sendo uma boa pessoa tem que ser o resultado da salvação e não o contrário. Não é que você ser uma boa pessoa você vai ser salvo. É o contrário, por você ser salvo, você vai sendo aperfeiçoado e vai se tornando uma boa pessoa em Cristo Jesus. Alguma dúvida sobre o que vai acontecer no domingo agora? Eu vou passar para a parte técnica. Posso passar para a parte técnica? Eu não vou falar mais sobre a parte. Vou repetir, nós vamos ter o culto domingo de manhã, começa o culto, vamos para o café da manhã, depois do café da manhã a gente volta para o galpão, e ali eu vou dar a oportunidade para cada um de vocês falar sobre a experiência de vocês de Jesus, e aí vou dar a oportunidade para a igreja fazer alguma pergunta. Geralmente a igreja não faz perguntas sobre se tiver alguma dúvida sobre a salvação de vocês. E aí, pode falar, Marcão. Só para a gente ter uma ideia, assim, mais ou menos, quanto, quantos minutos, mais ou menos, que vai ser o tempo para a gente fazer o nosso testemunho? Vai depender do que você tem para falar. Você pode falar 15 minutos, não tem problema nenhum. Eu almoço até 1 hora da tarde, não tem problema. Ou pode durar 1 minuto o seu testemunho, né? O importante é que você seja fiel, seja sincero, que você fale de coração e tenha convicção de salvação. Então, vamos lá, eu vou colocar um tempo aqui de 2 a 5 minutos, tá? Sem 2 minutos a 5 minutos falando. Ah, pastor, mas eu não vou falar nem 2 minutos. Meu irmão, o importante é a sua convicção. Fala com segurança. Eu dei a dica para você, a dica técnica. Já que você talvez não esteja preparado, alguns não estejam preparados para falar no microfone, olha para o pastor. Você pode ter segurança. O pastor não vai te recriminar, não vai rir de você. Olha para mim, como se estivesse contando para mim. Pastor, mesmo assim, mesmo com essa dica sua, eu tenho muita dificuldade de falar em público. Posso dar uma dica fantástica para você? Escreve seu testemunho. Você pode escrever também. Coloca no papel quem você era antes de encontrar a Jesus, quem é você hoje, como é que foi a sua experiência de salvação, quando aconteceu, como aconteceu a sua experiência de salvação. Pode colocar no papel também. Ninguém vai te recriminar, não, se você estiver lendo o papel. Fique tranquilo, tá bom? Faça isso agora, de hoje para domingo. Agora vem mais alguma pergunta dessa parte do testemunho? Não. Beleza, então vamos agora para algumas partes técnicas. Como eu disse, você vai dar um testemunho. Sabe por que seria interessante? Que eu vou mandar um convitinho para você e até sexta-feira eu te mando esse convite. E aí você vai mandar esses convites para os seus amigos, colegas de trabalho, parentes, para que eles escutem e será a sua forma de evangelizar, uma forma de você evangelizar esses parentes, amigos, vizinhos seus. Você vai convidá-los para ir no seu batismo. Fala, ó, vai ter um momento muito importante na minha vida, em que eu vou professar a minha fé, mostrar ao mundo quem eu sou. Não quero me omitir, eu queria muito que você estivesse lá. O batismo geralmente tem salvação, sabia? Que tem pessoas que entregam a vida para Jesus no batismo, porque ela está ali, vê o testemunho de um amigo ou de alguém e ele se decide por Cristo também. Então fica aí essa dica de você. Pode chamar os crentes também, né? Muito bom se alegrar. Chama os familiares que são cristãos. Queremos ter uma grande festa ali, uma festa bonita ali no domingo de manhã. Nós estamos preparando um batistério.
A gente está decidindo se o batistério vai ficar dentro do templo ou fora do templo. Nós não temos, esse batistério não tem água aquecida, mas o batismo é muito rápido. Lá na hora do café da manhã, já vá tomar do café, para na hora do café a gente ter uma pequena reunião de fazer um treino técnico para você, mostrar onde você vai ficar com a sua mão, como é que eu vou descer você na água, como é que eu vou te tirar. Eu tenho um problema na mão, os irmãos sabem do meu problema degenerativo, então a gente tem que treinar para que você fique seguro. Treinar você entrar no batistério e sair. É um batistério improvisado, então ele não tem assim uma escada própria para ele, a gente está improvisando uma escada, então os irmãos vão estar do seu lado para te ajudar a entrar no batistério e vão te ajudar a sair do batistério, tá? Fique tranquilo. Pastor, Sim. como é que é um batistério? O nosso batistério, especificamente, é uma caixa d'água de 2.000 litros, está sendo pintada e vai ter 2.000 litros, quase 2.000 litros de água dentro dele. Tá bom? Mas está bonitinho, pode ficar tranquilo. Vai ficar uma foto bonita, vai ficar lindo o seu batismo, vai ser inesquecível. Hoje eu mandei imprimir os seus certificados de batismo, vocês vão ganhar uns presentinhos da nossa igreja, presente lindo da nossa igreja, que é, na verdade, o presente que você ganha é uma responsabilidade, fazer discípulos. Daqui a pouco no dia vocês vão ver o presente que vocês vão ganhar, tá bom? Quantos aqui tem que vão se batizar que tem a camiseta da igreja? Você tem a camiseta da igreja? Quem não tem a camiseta da igreja? Quem não tem? Eu não tenho. Bruno, você não tem? Samuel. Samuel Garcia? Uhum. Então você vai jogar lá no grupo, vai pedir alguém que tem emprestado, tá? Pede alguém bom. que tem para te emprestar. Vê se o Vinícius tem. Tá Se bom. você não conseguir, você vai com camiseta preta para descer a água. Diga, Leonor. Eu não sei exatamente se é da igreja, mas é uma camisa amarela. Eu Não, não lembro se é da igreja. a camisa Não. nova da igreja é aquela que tem uma cruz e está escrito Sou Redimido. Aí tem uma lá na lojinha tá. tem uma. Você pode ir lá amanhã, na quarta-feira, e pegar a que está lá na lojinha. É porque eu tô na casa do meu pai, não vai Pede ter a sua como. mãe para ir lá buscar a camiseta para você. Tá Tá? bom, eu vou Pode pedir. Tem uma sobrando lá na lojinha, acho que está o seu tamanho. É um baby que dá pelo menos assim para você entrar na água com ela. Vocês têm que levar 2 tipos de roupas, tá? Uma roupa para entrar na água, uma roupa para sair, toalha, 2 toalhas, tá? Para você se enxugar, você sair, você vai receber o certificado de batismo lá no dia mesmo, logo depois do batismo a gente volta para o templo, para o galpão, e a gente entrega o seu certificado de batismo, é uma festa muito bonita. De preferência calça jeans, tá? Não vai de saia, pelo amor de Deus. Bermuda, pode ir de bermuda também os meninos. As meninas também podem ir de bermuda, mas uma bermudinha comportada, que seja abaixo do joelho ou na direção do joelho, para ficar mais fácil você trocar. Nossa igreja não tem aquele rigor. A gente não tem aquelas batas brancas de batismo. Eu não gosto. Se você gostar, sinto muito, mas você não vai com ela. Então, a camiseta, os únicos que não têm a camiseta é o Samuel Garcia e a Leonor. Os restos todos têm a camiseta? Eu também não tenho, não, pastor, mas eu já pensei em ver com a Ana, porque eu sei que ela tem. Então você pega emprestada da Ana, já fala com ela. Bruno, Tá. acho que seu irmão tem, Bruno. Você pega emprestado com seu irmão. Se vocês não conseguirem a camiseta, vá de camiseta preta, tá? Para se batizar, tá? Eu vou estar com a camiseta da igreja também. E esse vai ser o modelito do dia lá, tá bom? Alguma dúvida, irmãos? Porque aí eu vou falar mais de maneira mais geral agora, não falando do batismo, porque o Jonatas está aí, eu preciso dar uma informação importante. Eu tenho dúvida. Sim, Então, peraí. A roupa especificamente vai ser. Pode ser short, que é o que a gente vai entrar na água. shortinho não, bermudinha Short. não, tá? Short normal. Jogador de futebol antigo, não, nem de sunga, pelo amor de Deus. Ou calça. Pode ser calça também. O ruim da calça, quando você entra na água com a calça, ela encharca, bicho. Nossa, é Uhum. difícil de tirar. Aquele short de tactel serve, então? Não vai com short tactel, não. Se tiver uma bermuda jeans, uma Não, bermuda beleza. beleza. Se não tiver, vai de... Bermuda jeans serve, então, né? Então, Certo. tranquilo. Então você vai de calça mesmo, não tem problema não, tá Uhum. bom?
Tem que levar outra roupa para você vestir depois, porque você vai Sim. voltar para o templo para falar com a igreja, tá bom? Recebeu o certificado de batismo. Deixa eu dar uma informação importante. Neste domingo, agora especificamente, vocês não se tornarão membros da Vibe. Vocês se tornarão membros do corpo de Cristo, tá? Mas no papel, membros da Vibe vai acontecer na Assembleia Ordinária que acontece no mês de setembro. E aí, viu, o Jonatas, eu vou adiantar depois para vocês a data direitinho, porque aí, tanto por batismo, tanto por aclamação, seja como for, será numa quarta-feira, na primeira quarta-feira do mês de setembro, a Assembleia Ordinária da Igreja, ok? Aí nessa Assembleia vocês se tornarão membros da Vibe, juridicamente falando, né? Membros de papel. A partir de domingo agora, você já faz parte do corpo de Cristo. Ô, Leonora, pode levar 50 pessoas, tá? Só que aí, se você for levar muita gente, leva a quantidade de café da manhã suficiente para quem você vai levar. Vai levar 10 convidados, leva 5 pão de queijo para cada, completa o lanche aí, lembrando que a gente tem um café da manhã, né? Então, se a gente tiver muita gente para o café da manhã, é bom você preparar aí. Mas convida um monte de gente, vai ficar pronto o convite, manda para um monte de gente, é muito importante esse momento na vida da gente, tá bom? Mais alguma dúvida, queridos? Fale agora ou pode me chamar depois, durante a semana. Tem alguma dúvida? Você sabe por que que o batismo... Por que que é batismo? Já sabe por que que é batismo? Por que que nós batizamos por imersão? Eu falei isso nas aulas. Alguém tem dúvida por que que nós não batizamos crianças? Eu vou perguntar isso lá. Por que que a gente não batiza criança, Thaisa? Bruno, por que que nós não batizamos criança? Porque cremos que o batismo é para pessoas regeneradas que têm consciência da sua salvação. Biblicamente falando, é por isso que nós não batizamos crianças. As crianças que não têm consciência não podem entregar a vida para Jesus. Ela precisa ter convicção. Quando você olha para a Bíblia, todos que foram batizados, eles já tinham convicção de salvação. Entenderam por que a gente não batiza crianças? Segundo, aliás, como é que é o nome do batismo de adultos, então? Pessoas que têm consciência. Credobatismo, tá? Pode falar. Pode repetir a primeira, porque não batizamos criança, que eu vou anotar. Nós não, eu te mando isso por escrito, mas nós não batizamos crianças porque cremos que o batismo é para pessoas regeneradas, que já aceitaram Jesus e que têm consciência da sua condição diante de Cristo. E têm condições de confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Um bebezinho não tem essa condição. Por isso que nós não batizamos crianças. Não vai dar tempo de eu explicar para vocês por que que as outras igrejas... Aliás, dá tempo sim, são 8h37 aqui, dá tempo demais. A Igreja Católica batiza crianças por causa da tradição. Nos tempos mais remotos, até recentemente, as crianças morriam muitas crianças. E havia aquela dúvida de o que acontecia com as crianças por elas morrerem logo depois do nascimento, ou por elas morrerem pequenininhas. Então, por causa disso, houve uma construção de uma teologia da salvação, de que o batismo salva. E como o batismo salva, então você poderia batizar as criancinhas, porque você daria a segurança de que elas iriam para o céu. Por isso que se começou a batizar crianças. Estou sendo bem genérico aqui, tá? Tem muito mais informações sobre o pedobatismo, o batismo de crianças da Igreja Católica, tem função de salvação, tá? Quem aqui não foi batizado na Igreja Católica fala eu. Quem não foi batizado na Igreja Católica? Quem não Eu. foi? Não foi. Eu. Então, Eu. Jonatas, você que não foi batizado na Igreja Católica, você é um pagão para a Igreja Católica. Você não é salvo. Você precisa se batizar para ser salvo. Entendeu? Entendi. Essa é a doutrina católica. Agora tem as igrejas protestantes, como a presbiteriana, que batiza criança. Aí é uma doutrina, é uma outra doutrina, que para mim é muito complicada, né? Que é a doutrina da... Esqueci o nome da doutrina. Meu Deus, deu um branco aqui. Mas eu vou falar como é que funciona. Eles acreditam que o batismo é a continuação da circuncisão.
que o sinal da vida com Deus no Antigo Testamento era a circuncisão, e o sinal da vida com Deus no Novo Testamento é o batismo. E como se circuncidava crianças no Antigo Testamento, nós batizamos crianças agora na nova aliança. Entendeu por que, que os presbiterianos batizam crianças? Isso tudo baseado num versículo só, que nem fala sobre batismo. Não tem nenhuma base para isso, mas infelizmente desenvolveram essa tradição e ficou essa tradição aí do batismo ser tem um nome da doutrina, tá? A doutrina do pacto, se eu não me engano. Tá? A doutrina do pacto aí garante que as crianças podem ser batizadas. Nós não cremos assim. Cremos, então, no batismo de pessoas conscientes, regeneradas. Anotou aí, Lucas? O batismo é para pessoas regeneradas, que tenham consciência da salvação, por isso que nós não batizamos bebezinhos. Diga, Lucas. Pode falar. Pastor, tipo assim, ó, se o batismo não salva, e se eu for, já for salvo, tipo, já aceitar Jesus, então, tipo, se eu aceitar Jesus, mas não batizar, Boa pergunta. Vamos imaginar aqui a seguinte situação: a pessoa aceitou Jesus e morreu. Sabe quem aconteceu isso? Com aquele ladrão na cruz, lembra? Ele estava pregado lá de Jesus e ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Naquele exato momento, Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não foi batizado e ele foi para o céu. Então não tem pecado nisso. Agora, para o crente que tem a oportunidade de se batizar, o batismo é uma ordenança. Jesus ordenou que fôssemos batizados. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ou então, quando Jesus fala: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor, Oi. qual que é a idade que a nossa igreja batiza? Olha, não tem uma idade, depende muito da consciência da pessoa. Eu nunca batizei pessoas de 8 anos, mas já batizei pessoas de 9, já batizei pessoas de 10 anos, crendo que elas já têm consciência, já tiveram uma experiência com Jesus. Ou seja, nós batizamos crianças, né? Até te corrigir aqui, porque uma pessoa de 10 anos é uma criança, né? Mas são crianças que já têm consciência, já tiveram uma experiência com Jesus. Lá na igreja a gente tem já crianças de 7, 8 anos que já tiveram uma experiência com Jesus, já entregaram a vida para Jesus. 7, 8 anos. Mas aí a gente espera um pouquinho mais, amadurecer a fé, 9, 10, 11, para ela ser batizada. Beleza? Mais alguma pergunta? Porque eu vou falar sobre outro assunto agora. Batismo, mas sobre outro assunto. Outro assunto importante sobre o batismo. Nós batizamos a pessoa mergulhando ela na água. Inclusive, o nosso batismo chama mergulho inesquecível, né? Como é que a gente faz? Xuxa a bichinha na água por inteiro. Enfia ela na água. Por quê que a gente faz isso? Quem pode me responder aí? Abre o microfone e fala. Por que que nós batizamos por imersão? Porque Jesus batizou sim? Mais ou menos. Também. O que mais? Mais alguém tem alguma dica? Por que que nós batizamos por imersão? Porque, olha aqui para mim, olha para o rosto do pastor. Porque a palavra batismo no original significa imersão. A tradução literal é imergir. Não é molhar, não é aspergir. A tradução da palavra do grego é imersão. E aí, quem falou aí, né? Não sei se foi a Leonor ou foi o Lucas que falou que Jesus batizou assim. O texto diz que Jesus entrou na água, né? Fui eu. O etíope, né? Quando ele estava com Filipe, estava falando, ele falou assim: aqui tem água, por que impede nós sermos batizados? Eles desceram da carruagem para entrar na água. Alguns presbiterianos ou aspersionistas vão dizer assim: ah, mas lá na Israel, lá na Judéia, não tinha tanta água assim. Ora, meu irmão. Lembra do tanque de Betesda? Tinha sim água suficiente para ser batizada ali na região. E eu mandei para vocês no dia da aula sobre o batismo, eu mostrei para vocês fotos de ruínas de igrejas do século IV, século VI,
que tinha lá batistérios, que as pessoas entravam no batistério para ser batizadas. Já era uma tradição, sempre foi uma tradição da igreja batizar por imersão, porque esse é o significado correto. Nós não consideramos uma pessoa batizada por aspersão batizada, nós não consideramos uma criança batizada na igreja quando bebezinho batizada. Nós não dizemos que isso é batismo. Batismo é pessoa regenerada que tenha consciência e que tenha sido imergida. E eu já disse para vocês também que nós não reconhecemos o batismo daquelas igrejas que nós não consideramos igrejas cristãs, né? A gente pede para a pessoa se batizar de fato. Nós não recebemos pessoas, membros de igrejas como Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça de Deus, nem da Mundial do Poder de Deus, porque nós não consideramos essas igrejas cristãs, porque as pessoas não são expostas à mensagem da graça salvadora nessas igrejas. Não, você já respondeu, pastor. Eu ia perguntar, que é a questão da congregação cristã, né? E são No Brasil. seitas, né? Nesse caso, nós consideramos seitas. Congregação Cristã, Adventista do Sétimo Dia, Testemunha de Jeová, nós consideramos todas seitas porque tem algum problema soteriológico na doutrina da salvação. Eu dei essa aula, procurei essa aula aí lá atrás sobre por quem nós aceitamos como membros da igreja. Eu vou falar que aquelas igrejas que têm problema com a doutrina da salvação, nós não aceitamos como membros da VAI. Por exemplo, a Assembleia de Deus tem uma doutrina diferente da nossa, mas a doutrina da salvação da Assembleia de Deus é a mesma da nossa. Então, nós aceitamos como por aclamação, a pessoa não precisa se batizar para ser membro da VAI quando ela vem da Assembleia de Deus, porque ela pode ser aclamada mesmo, porque na igreja que ela foi batizada, praticava o batismo bíblico e a salvação também é a salvação bíblica. Entenderam? Por que nós não batizamos crianças? Eu tinha dúvida. É assim de que está falando, pastor. Só é porque, assim, na congregação cristã, que eu havia comentado com o senhor, também batiza por imersão, né? Mas o qual que era a dúvida de não ser considerado. Mas você já falou, é por causa do tipo de salvação que eles pregam, né? Por exemplo, eles acreditam, querida Então, Cíntia, que o crente perde a salvação. Se você começou a frequentar lá, foi batizado lá, e você deixa de frequentar, só de você sair dessa igreja para ir para outra, a congregação cristã acredita que a pessoa perdeu a salvação, porque só há salvação na igreja na congregação cristã do Brasil. Mas você pode falar assim, pastor, mas eu nunca ouvi isso. Basta você pegar os documentos doutrinários da igreja que você vai ler essa não, eu já realidade. ouvi, sim, eles não aceitam as outras igrejas. A única que vai ser salva é a congregação. Então, daí já tem um problema soteriológico, entendeu? Problema na doutrina da salvação. Mais alguma É, pergunta, gente? Se não, nós vamos encerrar. Estou muito feliz. No domingo, cheguem na hora. Se tiver alguma dúvida daqui para lá, me fale comigo. Orem bastante. Satanás não quer que você se batize. Pastor, Sim. que horas vai ser o batismo? O culto começa às 9 horas da manhã, do mesmo jeitinho, só que em vez de ter aula da EBD, na hora que terminar o café da manhã ali, nós vamos para a profissão de fé, e depois da profissão de fé, o batismo. Ah, tá. Eu tenho uma dúvida Diga, Thaisa. sobre a roupa. É pra gente já ir com a camiseta, pra fazer o testemunho com a camiseta do batismo e a gente se troca depois. É bom, né? Porque evita aquela, como é que fala? Veste roupa, tira roupa, coloca roupa, tira roupa. Pode ir já Tranquilo. com a camiseta da igreja já, né? Uhum. Ah, se alguém vai levar para você, não tem jeito, você troca lá na Aham. hora, né? Não tem problema não. Uhum. Tá? Mas aí você troca antes do profissão de fé, durante o café ali, você vai lá Tá, no banheiro e troca, tá? Vocês tranquilo. terão pessoas para ajudar vocês, ir no banheiro, voltar no banheiro, guardar as coisas para vocês. A gente vai ter vários irmãos ali servindo, os diáconos da igreja ou outros irmãos servindo para ajudar vocês, tá bom? Aí a posição, lá na hora eu vou explicar para vocês a posição. Não precisa ter medo, o pastor não vai afogar vocês. Tem gente que desespera. Ai, meu Deus, vai entrar água no meu nariz. Eu vou te dar uma dicasinha de você colocar a mão no nariz aqui, ó. Faz o sinalzinho assim de oração e usa os 2 dedões assim para tampar o nariz. Então aí não entra água no seu nariz.
Lá na hora eu vou perguntar, é importantíssimo. Eu vou dizer assim, vou falar o seu nome completo, tá? Fala, Leonora, seu nome completo aí para mim. Leonora Viana Prado. Eu vou perguntar assim: você vai entrar na água, eu vou perguntar, Leonora Viana Prado, você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aí o que que você vai responder? Deixa o microfone aberto aí. Sim. Não, vai ser um sim assim baixinho, não. Você vai falar sim! Sim. Aí eu vou levantar a mão para o alto e falar assim: mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí você vai dobrar o joelho um pouquinho assim, eu vou mergulhar você completamente na água, tá bom? E você Tá vai bom. sair da água. Aí você vai me abraçar, o povo vai bater palma, e vai ser aquela festa, porque mais uma pessoa resolveu obedecer às ordenanças de Jesus. Amém? Mais alguma Amém. pergunta? Aí você vai ficar muito calmo. Nosso batistério é um teste, a água vai estar funda, aí vai ter alguém do seu lado, alguém dentro junto comigo com a piscina, provavelmente o Vinícius, e alguém de fora, alguém dentro para te ajudar a sair. Então você fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não vai sair caindo na filmagem, vai sair todo mundo bonitinho na filmagem, tá? Para não ter, como é que fala? Vídeo cacetada. Teve uma situação no último batismo, irmão, você tem que evitar. Ainda bem que nós vamos batizar numa piscina pequenininha, né? Uma caixa d'água, mas aconteceu uma situação inusitada. Eu não vou lembrar quem foi o menino. A gente batizou numa piscina, numa grande piscina. Eu estava no meio da piscina. Aí esse menino entrou na piscina e ele foi, deu um mergulho e veio mergulhar dentro d'água para me batizar ele. Aí quebrou todo o clima. O bichinho já chegou molhado lá perto de mim. Eu não lembro quem foi dos meninos, foi o Gabriel, que não está mais na nossa igreja. Ele deu um tibum. Então não faça isso, tá? Deixa o pastor dar o tibum em você, fica bonito, você não fica com o cabelo molhado antes do batismo, tá bom? Fiquem tranquilos. Mais alguma pergunta? Se Ah, não, sim. sobre quem é cabelo molhado aí, lembrei, quem tem cabelo comprido, para ir solto, amarrado, essas coisas. Ah, meu amigo, aí depende de como que você quer sair na foto, né? A Tá foto certo. vai com o cabelo preso, acho que é melhor para sair. O problema é depois que sair da água, né? Hum, Imagina você saindo da água igual a Samara Morgan do filme O Chamado, com o cabelo todo no rosto, vai virar um verdade, filme de verdade. terror, né? Então, assim, é você que sabe. Se bem que quando você é mergulhado para trás, a chance de você sair da água com bastante cabelo no rosto não tem essa chance, né? Eu A vou gente não, tentar vir de cabelo preso. tá, a gente não preocupa muito, eu não me preocupo muito com essa questão estética. Muitas igrejas, é lógico que tem, principalmente as meninas, cuidado, meninas, com o tipo de calça que você vai, com a blusa que você vai usar, para não sair da água, ficar com o corpo marcado, né? Já aconteceu, infelizmente. Por que que eu mando ir de preto? De irmã ir de blusa branca e na hora que saiu, quando molhou assim, parecia que estava na banheira do Gugu lá, sei lá, no programa do Gugu, mostrando as partes íntimas, porque a camisa ficou transparente. Então a gente tem que evitar isso, né? A atenção total naquele dia é Jesus, né? É a salvação em Cristo Jesus. Então qualquer distração, inclusive esse tipo de distração, é muito ruim. Vamos focar tudo nesse dia maravilhoso que é vocês cumprindo essa ordenança. É uma semana depois você vai poder participar da ceia do Senhor. Olha que maravilha, irmãos, vocês fazendo parte do corpo. Eu fico emocionado, que isso é um momento muito ímpar na vida da igreja e vocês vão fazer parte dele. É um momento marcante da sua história. Amém? Amém. Depois dessa semana, nós continuamos o nosso curso Mergulho em Membresia. Continuo gravando aulas, tendo encontros. Até setembro, tenho outros encontros para fazer com vocês importantes, tá? A gente falar alguns assuntos sobre oração, a gente não falou. Todo crente deve saber orar. Não pode ter vergonha de orar publicamente. Vocês não podem ter vergonha de falar com Deus. Quando você está orando, você está falando com Deus. Se você mostra vergonha de falar com Deus, nós temos um problema. Não tenha vergonha, mesmo que a sua oração não seja perfeita. Deus vai aperfeiçoar. Quanto mais você orar, melhor, mais você vai ser aperfeiçoado na arte da oração. Fale com Deus. Deus abençoe vocês. Vou encerrar agora esse encontro. Glória a Deus pela vida de vocês. Estou muito feliz.
Eu ia dizendo, quando me cortaram aqui, que Satanás não está feliz. Ele já está triste porque vocês já são salvos. E agora ele está triste porque você vai dar testemunho público. O mundo vai ver as fotos depois, tudo aquilo ali, sou redimido, mostrando que você entregou sua vida para Jesus, e o batismo é esse sinal de que você é salvo. Então, ore bastante hoje até o dia do batismo, que tudo pode acontecer se você não estiver vigiando. Então, vigie para você chegar nesse dia, convide as pessoas para ser um dia de festa na sua vida, na sua família e na família Vibe. Amém? Amém. Glória a Deus. Um Amém. abraço para vocês. Vamos conversando. Qualquer dúvida pode me chamar. Deixa eu fazer a convocação aqui. Coloca o seu relógio para despertar. 5h55, porque 6 horas da manhã, das 6 às 6h30, tá? São 30 minutos de oração. Nós temos aí nossa oração pelo culto da colheita. Então, venha orar com a gente de hoje até sábado. E aí, no sábado de manhã, as irmãs vão preparar bolos e vocês, homens, estão convocados para estar na igreja 3 horas da tarde, para nós entregarmos o bolo na vizinhança ali, tá? De casa em casa, nós vamos entregar o bolo e convidar para o culto colheita no sábado, às 3 horas da tarde. Os homens, tá bom? As mulheres vão ajudar as irmãs a preparar o jantar dos adolescentes, ou já vai estar preparando domingo, né? Você que vai batizar, fica em casa descansando. Deus abençoe, meu querido. Alguém fez uma pergunta aí, deixa eu ver qual é a pergunta. Eu vou mandar o link, eu vou subir agorinha, deixo salvo e mando o link aí para você rever esse encontro de hoje. Um abraço, Deus abençoe, fiquem com Deus.